Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 14 de outubro de 2025, né? Uma terça-feira, estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, mais uma vez nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Meu Deus, se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando laços, desfazendo todas as obras das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Reis 17. Elias alimentado por corvos, né? É uma palavra muito pregada nas igrejas, por muitos pregadores, né? Vamos lá, diz assim. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Namanaia Sodecai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que o missionária Nadir Albani desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque a tua palavra ela é única, ela é santa, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, em poder me ensinar, de poder, Espírito Santo de Deus, a me conduzir na tua palavra, para poder pregar simplesmente a tua palavra pura e como ela é. Meu Deus, cada dia mais eu fico mais assim, sem palavras, não tem nem como dizer. Lá e a sua decai, porque a tua palavra, meu Deus, ela é perfeita. É para honra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, é para honra e glória da Trindade, porque ela é perfeita. Eu te louvo, eu te agradeço e te engrandeço, meu Deus, que cada dia eu aprendo contigo, cada vez mais o mistério do Evangelho, o Senhor me mostra, me revela e eu fico impactada. Sem palavras, meu Deus. Eu te louvo, eu te agradeço e te engrandeço, Lamanayassô, pelas tuas maravilhas, pelos teus feitos. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua santa e preciosa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? Jesus cresça que eu diminua sempre. Esse é o objetivo do canal. Amém? E hoje eu li essa palavra, hoje com uma outra visão. Você me mostrou coisas que eu não tinha percebido antes. Eu fiquei assim maravilhada, né? Eu vou estar passando para vocês hoje. Olha que já preguei sobre essa palavra, mas hoje, quando eu estava estudando, foi tremendo o que Deus mostrou, né? Vamos lá. Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, está a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentar, para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Então, gente, essa palavra aqui, igreja, ela é muito pregada, né? Mas a gente vê, ela é a Sodecai, que ela já começa falando ali que Elias, né, de onde que ele é, simplesmente Elias, ele surge, tá, igreja? Se você vai ver a história, ele surge num momento de caos, tá? Num momento caótico. Por quê? Lá ia Sodecai, lá ia sair, porque o povo de Israel, né, o povo de Israel ali havia tido a divisão, né, das duas tribos. Aí ficou Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Reino do Norte ficou com Israel, a qual aqui nesse momento já tinha a capital como Samaria, e Reino do Sul, a qual ficou Judá, tá? É a capital, né, é Jerusalém. E assim foi. O que que acontece, igreja? Nesse meio tempo, Acabe, né, filho de Onri, que fundou a cidade de Samaria. Acabe era do exército, e ali teve uma guerra, ele entrou no lugar do outro rei, eu não lembro o nome dele agora, deixa eu ver, acho que era Zinri, né? Ali de Zinri, e ele entrou no meio, e ali ele sendo do exército, ele acabou matando Zinri, né? E ele foi levantado rei, ok? Honre foi levantado o rei, e ali por 70 quilos de prata ele compra a cidade de Samaria, que futuramente vai passar a ser capital de Israel, né? Então, aqui é onde entra o reino do norte e o reino do sul. Quando ele morre, se levanta o seu filho Acabe, ok? Levanta Acabe, e Acabe passa a ser rei de Israel.
Mas o que que acontece, né? Nesse meio tempo, Acabe, ele se casa com uma mulher, né? Chamada Jezabel, filha de Etibal. E o que que acontece? Acabe, quando ele casa com Jezabel, lá em Açodecamanai, ele passa, né? Ele institui, porque Jeroboão já havia instituído o bezerro de ouro, porque não queria que o povo fosse para Judá adorar o povo no templo de Salomão, ok? Porque Judá foi a única tribo que ficou ali do povo de Israel, vou dizer assim, depois da separação de Israel e Judá, né? E ficou Judá, passou a ser a tribo do sul, ok? Israel, a tribo do norte. Israel, com as 10 tribos, e Judá ficou com Judá e Benjamim, né? Então, nesse meio tempo, né? Aí levantou vários reis. E nesse meio desses reis, levantou Jeroboão, né? Que foi quando teve a divisão do reino. E quando teve a divisão do reino, né? Que ficou Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão, com medo do povo ir pro Reino do Sul, monta o bezerro de ouro, ok? Isso vocês vão estar vendo, acho que em aqui, acho que no... Ah, tá. 1 Reis 12, 25, tá? 1 Reis 12, 25 ao 33. E quando ele faz o bezerro de ouro, né? Ele acaba fazendo o povo, levando o povo à idolatria, ok? Mas ele estava embaixo de uma profecia, porque Deus havia usado o profeta Ias para falar que ia colocar ele como rei no lugar de Salomão. Então, assim, ele não tinha necessidade de fazer o que ele fez, né? Porque eles falaram assim, porque Salomão não andou no caminho do seu pai e tal. E ali, igreja, o que que acontece? Quando tem essa divisão aqui, onde a gente tá vendo hoje, Lamanaia Soldecai, né? Que aí, não, aí o que que acontece? E ele fez tanto mal, que ele fez? Que ele pegou e ele instituiu sacerdotes, né? Não tinha levita, ele mesmo fez lá o sacerdote deles, e ali ele adorava os deuses cananeu pagão, né? E só que então, aí depois tem toda essa história, passa anos e anos, aí aparece Honre compra, né, Samaria ali por 17 quilos de prata, funda ali Samaria como capital de Israel. Ali tem um filho chamado Acabe. Acabe casa com Jezabel, tá? Que era adoradora de Baal, filha de Tibal, né? E ali, em vez dele ele ficava flertando entre o Deus de Israel né, e o verdadeiro Deus e Baal. E ele monta ali, né, um templo ali para Baal, ok? E nisso ele acaba fazendo lá Yasodekalayassai muito mal, né? Muito mal, Lamana Yasodekalayassai para o povo, ok? Porque Jeroboão já havia feito mal levando o povo à idolatria. E ele agora, além de levar a idolatria, ele monta um templo para Baal. Então, assim, ele faz muito mais mal ao povo, porque a sua esposa, Jezabel, né? Ela se achava que o templo de Baal era coisa terrível, ok? Então, o que que acontece aqui, igreja? Aí Deus levanta quem? Elias, o tisbita, né? E Elias chega ali para quebrar, né? Elias chega quebrando, falando, né? No nome do Senhor. Por quê? Porque não tinha profeta. E aí o profeta que se levanta aqui é Elias, e que ele vai enfrentar ali a família de Acabe de Jezabel. E aí ele chega falando que não vai chover, segundo a palavra dele, porque Deus tinha dado autoridade para Elias, tá? Elias, ele fala no nome dele, mas assim, é porque o nome de Elias significa o Senhor é meu Deus, tá? E ele fala na autoridade que Deus havia dado para ele. Ele não fala na soberba, não, Deus, né? E ele diz assim, ele diz assim, disse Acabe, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, e que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por quê? Porque a falta de chuva era uma maneira de Deus punir o povo, que Deus fala lá em Deuteronômio, se vocês deixarem tal, né, tem as bênçãos e as maldições, tá bom? Então, assim, uma das maldições é a falta de chuva. E aí, disse assim, depois o Senhor, né, veio ali a palavra dele, você falou assim, vai agora, vai para o Querite, porque eu vou ordenar, né, os animais, o povo para te alimentar. Então, o povo levava alimento, carne e pão todo dia por dia. Né? O povo não tinha água, né? Não tinha chuva, não tinha água, mas no Querite, ela maneçou de que ela ia sair, tinha água, tinha pão, né? Tinha carne que Deus ordenava o corvo para levar. Igreja, é muito assim, Deus fala assim, dei ordem, né? Dei ordem aos corvos. Então Deus dá ordem aos corvos, Deus mostrando a grandeza dele, que ele dá ordem, ok? E aí ele fica ali no riacho de Querite, né? E os corvos ele trazia pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia e comia do riacho. Jesus. Às vezes eu fico olhando assim, a gente acha que é tremendo, né, igreja? Mas agora você imagina você comendo todo dia as mesmas coisas, de manhã, de tarde, pão, água, né? Assim, é luta, né? Mas é homem de Deus. Tinha que passar por isso, né? Então,
Você aguenta se alimentar de arroz e feijão de manhã, de tarde? E água todos os dias? Óbvio que não, né? Aqui é só um milagre de Deus, mostrando o milagre de Deus. Mostrando que o que Elias está vivendo aqui é o maná que Deus enviava no deserto no tempo de Moisés para o povo. Deus cuidando, né? E aí a gente vê que a viúva de Serepta. Aí acontece que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, né? Aí a chuva era grande e aí o riacho seca-se. Quando o riacho seca-se, né? O que Deus fala, né? Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, né? Que fica por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, né? Então Deus ordena a viúva, né? E Deus ordena aos corvos. Então, igreja, ó, situações improváveis, onde o milagre acontece. Ao corvo que leva lá e cai pão e carne. E é uma viúva que estava pobre e não tinha nada. Igreja, duas situações totalmente contrárias. Lá e sai, né? Os animais alimentando Elias e a viúva que não tinha nada. Agora, vamos entrar nessa parte aqui que é tremendo. Vamos lá. Aqui, ó. Comida, né? Que lhe forneça comida, ok? Né? E alimento. Então, assim, são 12 episódios aqui extremamente tremendo, mas que a gente olha que a gente não dá para acreditar, mas que Deus faz operar, né? Duas situações improváveis. Vamos lá. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela o chamou e perguntou. Ele o chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Igreja, olha a situação. Olha essa situação. Ele pede água, tá? Esta viúva, ela tinha água e era no tempo de seca. O povo lá na cidade estava passando necessidade, ok? E ela tinha água, ok? E ele fala assim: também me traga um pedaço de pão, né? E aí, ela, oi, como assim? Já tá pedindo água, que já tá na seca, ok? E tá pedindo pão, então ela não nega a água, ok? Ela traz água na jarra. E, por favor, traga-me um pedaço de pão. E aí, o que acontece? Vamos lá. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. O nome do Senhor, o teu Deus. Então, Deus não tinha falado que já tinha ordenado a uma viúva, lá Manaiaçô, de Calaiaçai? Ele não já disse que já tinha ordenado? Então, essa viúva, ela já entende que é no nome do Deus dele, ok? No nome de Deus, tá? Naiaçô, de Cai. E aí, ele diz assim, vamos lá. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, é só um pouquinho de farinha no jarro, com um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Igreja, ela não tinha esperança, tá? Comemos, né? Para que comemos e morremos, ou seja, a morte, né? Igreja, é muito duro. Então, assim, não tinha esperança. Ok? E aí, igreja, para ela falar isso, pensa numa situação de tô recolhendo esses gravetos, vou fazer esse último bocadinho de farinha, vou comer meu filho para uma igreja até a morte chegar. Você com fome e com sede, cara, não consigo, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, né? Mas era a situação que ela estava vivendo no momento. Tá? Era essa a realidade. E aí, o que acontece? Aí ela diz assim: Alaia sou de calaia sai, aleluia. E quando ela diz: juro pelo nome do Senhor, ela fala assim: não, eu entendo que o seu Deus vive, que você é um homem de Deus, né? Você é Elias, aquele, né? A sua fama já correu, né? E aí, Elias, porém, lhe disse: oi, meu amor, bom dia, tudo bem? Amém. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. E aí, quando ele fala isso, ele lança uma palavra profética, tá? Não gosto muito desse lance de palavra profética, mas ele ali usado pelo próprio Deus, né? Ele fala para essa viúva, né? Olha que ele diz: pois
Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Alaia sou de calaiasai. Igreja, nakanaia sou. O improvável, ela está catando graveto. E ela fala para que eu e meu filho comamos, né? E morremos. O único bocadinho que a gente tem, né? E ele pede água. Eu creio que ela dividiu a água que ela tinha com ele, né? Porque a seca era grande. Lá ia que ela não negou a água, a igreja. Mas Deus já havia falado para Elias assim: Elias, eu já dei ordem a uma viúva. Na lá é improvável, porque uma viúva na Iaçô não tinha condições. Porque o seu marido era o sustentador e o filho dele provavelmente aqui era era uma criança, um menino da Calaiaçai. Né? Não era um moço que já trabalhava, mas era um menino. A palavra diz que depois o menino morre. A gente vai ver isso mais pra frente. Lamanaia Sou decai. E detalhe, ela era uma mulher pagã. Ela vivia ali na região de Tibau, pai de Jezabel, tá? Ali de Tiro e Sidom. Então era uma mulher pagã. Naia Sou decai. Ela não conhecia, ela não sabia do Deus de Israel. Ele serviu uma Baal, mas ela já ouviu falar do que Laiassodecai, do que Elias havia feito. Eu quero crer assim, igreja, a palavra não dá embasamento, mas quando ela vai e pega a água, quando ela, né, ela fala assim, o seu Deus, né, quando ela fala assim, Labandaiassodecai, né, o Senhor, o teu Deus, que não tenho nada, ela tá falando assim, ei, você sabe, Elias, da Calaiassodecalaiassai, né, que o teu Deus, tu sabe, que eu não tenho nada, na Canaiassodecai, ela confiou, ela lançou, falou assim, você sabe, eu não tenho nada lá, e a sou de Calaiaçai, né? O Senhor, o teu Deus, né? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nada. Na Mandaia sou de Cai, é uma fé que ela tem, assim, ela acredita, não, para aqui, se a gente tá nessa situação, se Baal não tá fazendo nada, então o Deus dele, né? Se ele trouxe ele aqui é porque alguma coisa ele vai fazer. Lá, e a sou decai, né? Então Elias, porém, né, ele disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que diz, mas primeiro faça um pedaço de bolo com o que você tem, traga a mim, depois faça algo para você e para seu filho, né? Depois, né? O povo, igreja, eu fico tão triste quando eu vejo o povo usando essa pregação para arrancar dinheiro do povo. Traz aqui pra gente primeiro, traz pra igreja, traz pro altar. Igreja, pelo amor de Deus, é muita maldade. Isso aqui não tá falando de fé, tá falando de um tempo, de uma situação de escassez. Alaiassou decai, de um tempo a qual a idolatria, a mentira era algo que reinava. Lá, manaiassou decai. Deus usa uma mulher improvável, no meio improvável. Você tá entendendo a situação? Lá, Canaiassou decai, né? E aí diz assim, pois assim diz o Senhor Deus, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Por quê? Porque Deus já havia dado ordem, tá? Deus falou assim, já dei ordem a uma viúva, já dei, tá? Então, se Deus havia dado, a promessa ia se cumprir. E aí diz assim, e ela foi e fez conforme Elias lhe disseram. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Ou seja, enquanto Elias esteve ali, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Né? Então, ou seja, enquanto não chovia e Elias estava lá com ela, lá e a Soldecai, a presença do Senhor estava lá e não faltava na Canaiaçou o alimento, aleluia. Igreja, nós podemos passar dificuldade, mas se a presença do Senhor estiver da Canaiaçou decai, algo acontece, é diferente. Labandaiaçou, tu tem a presença de Deus? Como assim, missionária na Dirobano? Buscando, orando, jejuando, clamando, Lamandaiaçou decai. Esta mulher era pagã, mas ela entendeu que o Deus de Elias era diferente, não era Deus de Baal, lá Iassou decai, de Acabe e Jezabel, de Etibal ali. Lá Iassou, do país onde ela morava, lá Iassou decai, lá Iassai, mas ela viu algo nele. Nós temos que ver que é só no cristianismo, que é só no sangue do nome de Jesus que é a diferença na minha e na sua vida, lá Canaiaçou decai. Igreja, não se importa com voto, com coisas materiais, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lamanaia sou decai. E diz mais, pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, e conforme a palavra do Senhor proferida
por Elias, né? Então o milagre foi grande. Nayasodecai. Houve milagre, por quê? Porque Deus já tinha dado ordem, ela entendeu, ela obedeceu. Provavelmente ela falou, não sei por quê, mas eu vou fazer primeiro para você, mas porque Deus já havia tocado no coração dela. Quando Deus toca, não tem quem resiste. Lamanayasodecai. Deus tocou, tem que obedecer. Decalaiasodecai. Aleluia, Deus tocou na viúva. Deus tocou na viúva. Lamanaiaçou de calaiaçai. Labarabandaiaçou de calaiaçai. Aleluia. Deus tocou na viúva. Deus tocou na viúva. É algo diferente onde Deus toca, não é mais igual. Vamos continuar. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando. Finalmente parou de respirar, ou seja, a criança morre, ficou muito doente e morreu. Lamanaiaçou decai, mostrando, igreja, que mesmo quando Deus está, nós não estamos isentos de passar por situações de dificuldade, de perca. Lamanaiaçou decai, mentira desse evangelho que fala, você não perde nada. Mentira, 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 mentira. Porque Deus, ele não mente. Lamanaiaçou diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Lamanaiaçou. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Qual era o pecado dela? Ser pagã. O pecado, ser pagã. Ok? Lembrar do passado. Ser pagã. Qual é o pecado dela? Né? Lembrar-me do meu pecado. Quero o quê? Pagã, tá? Ela era uma mulher pagã. Aleluia. E ele disse assim, dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela e levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama, né? Então ele pega a criança e vai. Então clamou o Senhor, ô Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então Elias falou assim, meu Deus, como assim? Né? O Senhor, eu vim aqui, eu estou hospedado na casa dela, eu sou um profeta. O Senhor me deu ordem, agora o Senhor trouxe desgraça para toda a cidade, porque estava até para esta viúva também. Lamanaiaçou decai. E aí ele clama, né? E ele diz, Alabandaiaçou. Oh, Senhor, meu Deus, clamou, né? Então, deitou sobre o menino 3 vezes e clamou, Senhor, meu Deus, faze voltar a vida este menino. E ele clama quem? Para Deus. Por quê? Porque Elias era um homem de Deus. Igreja, ele aparece no momento, num cenário improvável. A qual a idolatria estava reinando. Que Deus vinha levantar homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho nesse meio sujo, porco, de engano. Lá ia sou decai de corrupção. Não é fácil, igreja. Ele foi contra quem? Acabe. Contra Jezabel. Da Canaiaçou de Calaiaçai. No reinado a qual Jeroboão já havia colocado. Lá Manaiaçou decai a idolatria. O reino já estava dividido. E a palavra diz que Acabe fez mais mal do que Jeroboão. Decalaiaçou, porque ele ainda implantou um templo para Jezabel ali, né? Adorar Baal. Igreja é terrível, né? Não deixa Baal entrar na tua casa. Não põe bezerro de ouro na tua casa, não. A tua casa é do Senhor Jesus. Alaiaçou, decai. E mais, diz assim, decanaiaçou. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo e entregou a sua mãe. Veja, seu filho está vivo. Oh, mais um milagre. Esta viúva, ela viu outro milagre, o milagre da ressurreição. Da Laiaçou decai. Ressurreição. Milagre. Ela contempla 2 milagres, igreja. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Laiaçou decai. Ela sabia, mas na hora da morte ela duvidou. Lamanaiaçou decai. Laiaçou decalaiarécia. Aleluia, igreja. Debandaiaçou decai. Aleluia. Deus está falando para mim e você. Tem momentos na nossa vida que a gente duvida, mas Deus é fiel. Laiaçou decai. Fiel é aquele que quem prometeu. Aleluia.
Tem providência chegando na sua e na minha vida. É o improvável de Deus está acontecendo. Já está chegando. Deus já deu ordem lá para abençoar a minha e a sua vida. Nós vamos fazer parte de um novo tempo de bênção e de prosperidade. Você crê, igreja? Receba em nome de Jesus essa palavra. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Lá e a sou decai. Aleluia.